Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão estudando aí para o IME, para o ITA, para o UBF? E se vocês se depararem com uma situação como esta, nós temos uma casca no formato de um hemisfério, onde em cima dela tem um furinho, e embaixo é vazado, ou seja, é aberto. Nós vamos colocar esse recipiente em cima de uma mesa e vamos começar a encher com um certo líquido de densidade ρ. Veja só, coincidentemente, quando o líquido atinge aquela abertura lá em cima, o recipiente sobe e aí vai começar a vazar água lá embaixo. Então me responda, nesta condição, qual seria a massa deste recipiente? Bom, se ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final. Bom, vamos lá então. Se você já gostou do tema, deixa a sua curtida, deixa um comentário e se você ainda não é inscrito, esse é o momento de se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos lá então? Uma ideia básica para resolver esse problema, mas que tem uma matemática muito elaborada, é se você tentar resolver por integral. A ideia é bem rápida, bem objetiva, porém a matemática vai complicar muito. A gente poderia calcular a força de pressão que o líquido iria fazer na casca e em seguida verificar a componente vertical desta força. Sendo assim, a gente poderia igualar esta força de pressão ao peso, olhando só para a casca, e a gente resolveria o problema rapidamente. Porém, a gente ia precisar resolver uma integral que ia variando com a altura, porque veja que a cada ponto que a gente tomar, nós vamos ter uma profundidade diferente e a pressão de uma certa profundidade de um líquido vai variar com essa altura. Então, não sei se é tão prático resolver uma integral na hora de uma prova, mas essa ideia que eu vou lhe apresentar vai facilitar e muito a sua vida daqui para frente. Acompanhe. Vamos voltar nossa atenção para o líquido. Vamos imaginar que o líquido é um objeto sólido que a gente vai poder colocar as forças sobre ele. Veja só o que vai acontecer. O líquido vai exercer uma pressão sobre a casca. Assim, ele vai produzir uma força de pressão sobre a casca. Muito bem. Agora, por ação e reação, a casca também exerce uma força de pressão sobre o líquido. Nós vamos representar essas forças que a casca exerce sobre o líquido como as forças em azul. Veja só a distribuição. Tudo bem? Essas forças, elas atuam em cada ponto da superfície do líquido. Perceba que a força em azul que eu coloquei aqui embaixo, ela vai possuir um módulo maior do que esta força em azul aqui em cima. Porém, elas possuem direções diferentes. Da mesma forma, o líquido vai exercer uma pressão sobre o solo. Por ação e reação, o solo vai exercer uma pressão sobre o líquido e assim uma força de pressão dirigida verticalmente de baixo para cima. São essas forças que a gente desenhou aqui em laranja. Dá para perceber? E além disso, aqui no centro de gravidade também vai existir o peso do líquido. O primeiro ponto que a gente deve perceber é que as forças horizontais vão se anular. Tudo bem? Dá para ver isso facilmente, né? Agora, estas forças que estão inclinadas, elas vão possuir componentes horizontais e verticais. Por simetria, obviamente, as componentes horizontais vão se anular. Sendo assim, só vai sobrar forças verticais. Repetindo, que forças são essas? São as forças de pressão que a casca produz no líquido. Dá para lembrar? Então, para simplificar, a gente pode escrever o seguinte. No líquido vai existir o peso dele. Aqui embaixo vai existir a força que o solo exerce sobre o líquido. E aqui em cima vai existir a força que a casca gera sobre o líquido. Tudo bem? Bom, e como o líquido está em equilíbrio, é óbvio dizer que essas forças têm resultante nula. Eu preciso entender quanto vale cada força e depois eu vou somar todas e dizer que o resultado é zero. Vamos lá então? Um ponto muito importante de se observar é que a casca vai perder o contato com o solo na hora que o líquido chegar lá na abertura. Ou seja, para ela perder o contato, significa que a normal na casca deve ser zero. Neste caso, nós temos que a força que ele vai aplicar na casca, olha só, está para baixo, mais o peso do líquido. Quanto é que seria o peso desse líquido? Densidade vezes volume. Olha só, densidade vezes volume. Quanto seria o volume da metade de uma esfera? Bom, seria 2π sobre 3 r ao cubo vezes g. Tudo bem? Densidade, volume da semi-esfera vezes a gravidade.
Isso é o peso. Eu já vou deixar aqui, ó, o peso do líquido, que é esta força aqui. Legal? Para cima tem a força que o solo faz sobre o líquido. Como é que a gente vai calcular essa força? Olha só que interessante. A força que o solo faz sobre o líquido é a mesma força que o líquido faz sobre o solo. O líquido vai produzir uma força da seguinte maneira: pressão vezes a área. A área é fácil, é πr², a área do círculo ali. Tudo bem? Então, eu vou começar. πr², essa é a área lá da base, vezes a pressão. Quanto que seria essa pressão? Seria a pressão atmosférica mais ρgh. Neste caso, o h seria esta altura. Porém, a nossa situação particulariza para que essa altura seja igual ao próprio raio. Tudo bem? Vamos aqui então colocar R. Olha só, pressão atmosférica mais ρgr. Perceba o seguinte, a gente só está colocando isso porque a gente sabe que tem um furinho ali, né? Então, pelo princípio de Pascal, a gente sabe que todos esses pontos serão adicionados a uma pressão atmosférica. Legal, então nós vamos ter aqui a pressão neste ponto aqui embaixo como PATM mais ρgh, que no caso o nosso H é o próprio R. Isso tudo seria a força que o solo iria fazer sobre o líquido. Tudo bem? Só falta a gente descobrir quem seria a força que o líquido faz sobre a casca, ou que a casca faz sobre o líquido. Vamos lá então? Neste caso, se a gente pegasse a casca para analisar, nós teríamos quais forças? A gente teria o peso da casca, mg, que é justamente a massa que eu quero determinar. Para cima, a gente tem a força de pressão que o líquido faz sobre a casca e tem também a força que a pressão atmosférica faz sobre a casca. Como é que a gente calcula, então, a força que a pressão atmosférica empurra a casca para baixo? Essa também é muito simples. É só pegar a pressão atmosférica e multiplicar pela área efetiva. No caso, também, πr². Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou tentar lhe ajudar ao máximo. Como nesse instante a gente sabe que ele perdeu o contato com o solo, perceba que eu nem representei a normal nessa figura. Dessa forma, eu posso dizer que as forças que apontam para cima são iguais às forças que apontam para baixo. Perceba, pressão atmosférica vezes πr², veja que é uma força que aponta para baixo, mais mg tem que ser igual à força exercida pelo líquido sobre a casca. Muito bem, agora a gente pode pegar esta força e igualar com esta, e assim nós vamos ter nosso resultado. Acompanhe. Reescrevendo as duas equações, agora fica fácil de determinar qual é a massa do recipiente. Se a gente somar essas duas equações, a força da casca vai acabar cancelando e, além disso, nós vamos ter esta força de pressão também cancelando. Ou seja, tanto faz qual seria a pressão atmosférica, sempre vai dar a mesma equação. A massa do recipiente não vai depender da pressão atmosférica. Logo, 2/3 de π ρ r² mais mg é igual a πr² ρg. Veja só, eu repeti o π, o r² com r dá r², ρ vezes g. Nós podemos também cancelar a gravidade e, em seguida, eu vou reescrever da seguinte forma. Ficaria, então, a massa sendo igual a 1 menos 2/3 de π ρ r². Simplificando, então, essa continha dentro do parênteses, a minha massa pode ser escrita como π sobre 3 ρ r². Olha que interessante, a gente nem precisou resolver integral e, através de um truque muito rápido, a gente conseguiu determinar a massa do recipiente. Então, para a gente conseguir se livrar do cálculo, essas saídas são muito interessantes. Agora, dois pontos que são importantes. Primeiro, essa técnica tem que ser muito bem treinada antes para você não perder nenhum passo. Segundo ponto importante é que você precisa conhecer aquelas fórmulas para determinar volumes de alguns sólidos. Neste caso, eu peguei um exemplo simples em que a gente precisava somente a metade de uma esfera. O volume da metade da esfera é fácil de saber. Agora, se fosse outro volume, você precisa ter as equações em mente para você ganhar tempo nas suas soluções.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, e se você realmente gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário contendo alguma dúvida ou sugestão para um próximo vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E se puder, divulga nas suas redes sociais para fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais.